Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Filipos, ou a carta de Paulo aos Filipenses, com o seguinte tema: alegria em ser conquistado por Cristo. Hoje nós vamos ver o primeiro tópico, a falência que Paulo aceitou. Filipenses 3, do verso 2 ao verso 7. Ontem nós fizemos a introdução. Hoje nós vamos ver o que realmente Paulo quer falar nesse capítulo 3 da carta aos Filipenses. Para entendermos, nós temos que ver primeiro como Paulo começa esse capítulo da carta, baseado em Filipenses capítulo 3, verso 2. Paulo, ele vai mostrar para nós que ele começa com um aviso tríplice, chamando a atenção para o que estava acontecendo ao redor da igreja. E muitas vezes também dentro da igreja, aos filipenses, estava acontecendo. Então Paulo quer abrir os olhos de cada cristão para estar atentos às pregações que estavam ouvindo, às práticas que estavam sendo realizadas e que eles precisavam ficar firmados na palavra de Deus. Então, Paulo ele fala nesse verso 3, verso 2, um aviso tríplice. Primeiro, acautelai-vos dos cães. Segundo, acautelai-vos dos maus obreiros. Terceiro, acautelai-vos da falsa circuncisão. Filipenses capítulo 3, verso 2. Então nós vamos ver que Paulo dá essa tríplice advertência. Por quê? Paulo ele começa dizendo: acautelai-vos dos cães. Por que ele está falando isso em respeito, fazendo um paralelo ou usando os cães de referência? Porque o cão era símbolo de sujeira, de impureza. Então Paulo estava falando para eles: estejam atentos que os ensinos e as práticas que estão sendo colocadas diante de vós estão sujeira e impureza. Mas ele continua dizendo: acautelai-vos dos maus obreiros, ou seja, dos judaizantes. Por quê? Porque eles ensinavam que eles não seriam salvos se não praticassem a circuncisão. Então Paulo estava falando assim: olha, eles estão pregando isso, mas isso é apenas um símbolo que pertencemos ao povo de Deus. E ele não tem poder nenhum para salvar ninguém. É igual podemos relacionar ao batismo. O batismo não tem poder para salvar ninguém. Quem salva é Cristo Jesus. O batismo é símbolo que pertencemos ao povo de Deus. Que, segundo a lei de Moisés, Atos capítulo 15, verso 1. E por último, acautelai-vos da falsa circuncisão, a mutilação da carne, sem compromisso com Cristo, não sendo um verdadeiro cristão. Então Paulo estava preocupado com as falsas doutrinas e práticas que estavam sendo realizadas ali na igreja aos Filipenses. E ele já havia condenado isso também na carta aos Gálatas. Paulo ele fala disso também com relação à circuncisão, que é apenas um símbolo e não um poder sobrenatural para salvar ninguém. Então Paulo ele dá essa tríplice advertência à igreja aos Filipenses. Então quais são as marcas de um verdadeiro cristão, segundo a visão de Paulo? Se a circuncisão não é a marca de um verdadeiro cristão ou de um verdadeiro filho de Abraão, que é relacionado ao Filho de Deus, se a circuncisão não marca isso, então quais são as marcas de um verdadeiro cristão? Nesses versos, Paulo enfatiza que não é a circuncisão a marca de um verdadeiro filho de Abraão, ou seja, um filho de Deus. Ele destaca 3 marcas do verdadeiro cristão. Quais são elas? Primeiro, nós vamos ver que um verdadeiro cristão
ter uma experiência do Espírito de Deus em sua vida de adoração. Um verdadeiro cristão, ele é movido pelo agir do Espírito Santo de Deus. O que ele fala, o que ele pensa, as suas atitudes são movidas pela vida do Espírito Santo, promovendo adoração a Deus. Adoração não é somente você ir para a igreja, cantar, louvar, tocar algum instrumento. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz deve promover adoração a Deus. E como isso é realizado? Por meio do Espírito Santo que habita em nós, que vai fazer o cristão pensar, falar e agir segundo a vontade de Deus. Segundo, testemunho apontando para Cristo, Senhor e Salvador. Ou seja, a vida dele é promover o Evangelho de Cristo, apontando para Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai até Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Então o testemunho do verdadeiro cristão não é placa de igreja, não é a si mesmo, não é o pastor da igreja, mas sim o supremo e bom pastor, Jesus Cristo, que deu a sua vida pela igreja. E o terceiro, renunciar o nosso ego e confiar em Cristo. Isso nós podemos resumir. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa era a pregação de Paulo, esse era o viver de Paulo. O evangelista João diz, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Então nós temos que renunciar o meu eu, o meu desejo, o meu querer, o meu pensar, mas sim o que Deus quer. Falar a respeito da palavra de Deus e viver esta palavra. Então isso é renunciar o ego e confiar em Cristo Jesus. Como Paulo explica então a falência da vida antes de conhecer a Cristo? Nós vamos ver que Paulo explica a sua decadência ou falência da vida religiosa antes de conhecer a Cristo, falando da sua religiosidade, da herança religiosa que ele tinha, que recebeu desde a infância. Então Paulo, ele olha para o seu passado e ele vê que ele não vivia para Deus, mas ele vivia para uma certa religião, para a dedicação de uma religiosidade. Ou seja, podemos resumir, Paulo era conhecedor da lei de Moisés, cumpridor desta lei, pertencente a uma família da linhagem real, ou seja, da família de Benjamim, da família de Israel, tinha uma religião, ele era fariseu. Então você vê, Paulo, para ele era vantagem tudo isso, antes de conhecer a Cristo. Então nós vamos ver o passo a passo. Por que Paulo fala a respeito da falência da vida, tendo um currículo tão grandioso? Conhecedor da lei de Moisés, cumpridor desta lei, da família de Benjamim, da linhagem de Israel, tinha uma religião e vivia para esta religião. Então isso para ele era vantagem. Mas quando ele conhece a Cristo, ele não vê desta maneira. Então nós vamos ver o que Paulo diz. Primeira vantagem, a vantagem eclesiástica. Ele foi circuncidado ao 8º dia, como dizia a lei mosaica. Paulo teve o privilégio de participar do povo da aliança, circuncidando. Se perguntarmos, qual é a utilidade da circuncisão? Se nós perguntássemos isso para Paulo, qual seria a resposta? Ele deu a resposta. Em Romanos capítulo 3, verso 1 a 3, mostra que no primeiro versículo ele faz a pergunta: qual é a utilidade da circuncisão? No verso 2 e o verso 3 ele responde: muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, ou seja, foi confiado a vontade de Deus. E Paulo pergunta, e daí para isso? Que utilidade tem isso? Se alguns não creram,
a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Então, se não crê em Cristo Jesus, isso não tem sentido. E daí? Então, Paulo, ele fala que tem muito utilidade, mas só na aparência, porque na realidade da salvação, muitos eram incrédulos com relação tanto à circuncisão como em relação a Deus. Segundo, vantagem nacional. Ele era da linhagem de Israel, verso 5. O povo que recebeu a lei de Deus, os patriarcas, os profetas e toda a tradição judaica. Então ele tinha essa vantagem de ser judeu, da linhagem de Israel, porque esse povo recebeu a lei de Deus, tinha os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os profetas e toda a tradição judaica. Isso para ele era uma porta para a sua pregação, podemos dizer assim, da sua religiosidade. Terceiro, vantagem ancestral da tribo de Benjamim. Apesar de não pertencer à tribo real de Judá, da onde saiu Cristo Jesus, ele pertencia à tribo que levantou o primeiro rei de Israel, que tinha Jerusalém no seu território, a que mais resistiu à cultura pagã, que não se misturou com outros povos, a adoração a outros ídolos. Então Paulo tinha esta vantagem da sua família, a família dos benjamitas. E vivendo desta forma, isso abria portas para ele, para a pregação da sua religiosidade. Quarto, vantagem parental. Ele era hebreu de Hebreus, verso 5. Que significado tem esse? Significado que o pai dele e a mãe de Paulo eram hebreus de fato e de verdade. Eram do mesmo povo, da mesma tribo, judeus. Ou seja, eram filhos de pais piedosos, que procuravam viver claramente a lei de Moisés e praticar esta lei. E assim, Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel desde os 12 anos, sendo instruídos nesta lei dos hebreus. E a vantagem religiosa, quanto à lei, fariseu. Verso 5. Pertencia ao grupo mais fiel de líderes religiosos, a lei mosaica, a seita mais severa da nossa religião. Atos 26, verso 5. Então Paulo, ele tinha essa vantagem religiosa que os fariseus, eles eram temidos, ou seja, por ser, severos com a lei mosaica, cumpria à risca, ponto por ponto. Então esta era a vantagem religiosa dele. E assim, ele aplicava toda esta vantagem a seu favor na pregação da sua religiosidade. Ou seja, ele cumpria a lei de Moisés à risca e vivia para ela. Então, para ele, a sua preocupação foi viver com os mínimos detalhes da sua religiosidade, debaixo da lei mosaica, e podia afirmar, Filipenses capítulo 3, verso 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha a visão dele com relação ao estilo de vida que ele vivia antes de Cristo. Ou seja, ele era zeloso pela lei mosaica, perseguidor da igreja. E quanto à justiça, ele era irrepreensível. Ou seja, ele era leal aos seus princípios em relação à lei mosaica. De fato, era tão zeloso pela sua religião, querendo fazer o que achava ser a vontade de Deus, que perseguia os cristãos. Para Paulo, de acordo com essas vantagens, se alguém podia trabalhar para a própria salvação, ele era o mais capacitado. Diante dessa visão da história antes de Cristo de Paulo, para ele estava salvo. Porque ele cumpria à risca a lei de Moisés.
Paulo então conclui: para mim, isso tudo era lucro. Ou seja, para ele estava ganhando o reino dos céus, do seu viver religioso. Porém, quando foi achado por Cristo e ele caiu do cavalo literalmente, considerou tudo isso a falência da vida por causa de Jesus Cristo, por causa dele. Para Paulo, antes de Cristo, ele era o maioral. Porém, depois do encontro com Cristo vivo, houve um colapso total em sua vida, em seu pensamento e em seu modo de agir. E considerou que uma vida sem Cristo é uma perda total. Uma vida sem Cristo não há vida. E ele fala assim: eu vejo aquela vida sem Cristo como um refúgio, como um lixo. Mas a partir do momento que ele encontra com Cristo, agora sim, ele tem um novo estilo de vida. Uma vida que busca servir a Deus, glorificar a Deus, apresentar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sofrer pela causa de Cristo, ser perseguido por causa do nome de Cristo. E assim agora ele diz: alegrai-vos e congratulai-vos comigo neste viver que agora tenho, vivo para Cristo. Alegria em ser conquistado por Cristo. Antes era uma falência de vida. Depois de Cristo, agora é lucro. Porque o viver é Cristo. E se tiver de morrer, eu herdarei a vida eterna. Então o que nós aprendemos hoje? Que Paulo fala da sua vida antes de Cristo. Ele começa mostrando 3 advertências para a igreja em Filipenses: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Por que Paulo dá essa tríplice advertência? Para que eles não fossem enganados pelos falsos obreiros. Quais são as marcas de um verdadeiro cristão segundo a visão de Paulo? Vida no Espírito de Deus, de louvor e adoração, testemunho a respeito de Cristo, né? E a renúncia do próprio eu, vivendo para a honra e para a glória do Senhor. E como Paulo explica a falência da sua vida antes de conhecer a Cristo? É refúgio. Para mim, antes de Cristo, o que eu vivia era lucro. Mas agora que eu fui achado por Cristo, aquilo tudo era refúgio. E assim é a nossa vida, queridos. Sem Cristo, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas com Cristo, nós temos vida e vida eterna. Porque Ele veio, morreu e ressuscitou, para que juntamente com Ele também nós venhamos a ressuscitar para viver para a glória de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Assim também como Paulo é a nossa vida. Nós achamos que éramos bons, os melhores. Achamos, Senhor Deus, que somos perfeitos neste mundo. Miserável homem que sou. Esta é a expressão que Paulo usa para definir a sua vida antes de Cristo. E ele pergunta: quem me livrará do corpo da morte e do pecado? E ele olha e acha uma só resposta: graças a Deus, porque em Jesus Cristo eu tenho vida. Então, Senhor Deus, aplica isso na minha vida e na vida de todos aqueles que estão ouvindo estas mensagens, meu Pai, para que possam olhar para o passado e ver quão enganados estão com a sua vida, e olhar para Cristo e viver uma nova vida para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em tudo nós te louvamos e te adoramos e agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.